Vocês não vão imaginar quem está comigo hoje. Eu falei de conversa arretada, né? A mulher que está comigo hoje é arretada ao máximo, tá? E eu vou falar, vocês vão matar. Ela gosta de boate azul. Vocês têm noção disso? E aí, eu trouxe ela para falar de um tema extremamente importante, porque só ela, com a força que ela tem, com a energia que ela tem, é quem vai dar conta desse recado. Hoje a gente está com quem? Com Tatiane Andrade, nossa advogada preferida. Está com você, Arlete, muito gentil, né? Muito gentil, muito nada econômica nas palavras. Né? Muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação hoje vir conversar com vocês. Olha só, imagina, eu econômica jamais. Para conversar com você tem que ser assim, né? Arretada mesmo. Não, bondade sua, muita bondade. Tati, muito obrigada de verdade de você ter vindo hoje aqui conversar. Eu sei que é um dia, sábado é um dia de descanso, de lazer, mas você tirou esse tempinho para conversar com a gente sobre um tema importantíssimo, né? Que hoje o Brasil está aí tentando se segurar, né? Tentando se organizar, tentando se reinventar frente ao mundo, né? Considerando que o Brasil está numa galgada crescente em relação ao suicídio, né? Nós estamos em setembro, 2015 começou o movimento do Setembro Amarelo, que é um movimento que trata aí do apoio a pessoas que querem se suicidar, né, que desejam se suicidar, e vocês, voluntariado, pessoas que estão trabalhando aí, tentam fazer com que essas pessoas não façam isso. E você veio falar com a gente hoje sobre esse tema, e a palavra está com você. Muito obrigada. De novo, obrigada pela gentileza das palavras, e vamos conversar sobre o que realmente é, de fato, muito importante, né? Falar sobre o suicídio, sobre essas estatísticas, Arlete, a gente não consegue muito falar sobre isso sem pensar no ser humano, sem pensar na condição humana, né? E, de fato, o mundo hoje vive uma pandemia, né? Sem o comparativo do que vivenciamos há pouco tempo, mas o mundo vive hoje uma realidade em que o suicídio é uma constatação, ele acontece, né? E ele acontece com muita frequência e ele acontece pelas variadas razões. Só que isso está muito ligado a uma necessidade humana de acolhimento. Como assim, uma necessidade humana de acolhimento? As pessoas, muitas vezes, elas estão passando por problemas que, para aquela pessoa que está vivenciando aquele problema, ele é um problema muito grande, muito sério. Não que não seja, mas quando a pessoa está envolvida, dificilmente ela consegue enxergar além do problema que ela está vivenciando, né? Quantas vezes você está procurando uma chave, a chave está pendurada na sua roupa, você está procurando uma caneta, e ela está... Inferno, quem pegou a caneta? Está com e você. A caneta está na sua mão. Você está tão concentrado em procurar a caneta, você está tão envolvido com a procura da caneta que você não percebeu que a caneta está contigo. Então, quando a pessoa está vivenciando um drama, vivenciando um problema, muitas vezes o problema se torna tão grande na vida dela que ele ocupa o espaço que ela poderia raciocinar para conseguir resolver. Uma pessoa que tem um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, alguma tragédia que se abateu, essa circunstância, ela vai ocupar um espaço na vida dessa pessoa que está passando por isso, que vai impedir que ela consiga enxergar diante do problema. E isso está muito ligado a essas pressões que a gente vivencia no dia a dia. O mundo hoje, ele se apresenta de outra forma. Os conflitos hoje, eles tomam proporções muito maiores por conta do quê? Do acesso à informação, por conta da divulgação da informação, mas não na divulgação da informação correta, sadia, importante, por conta das fake news chamadas, né? Daquilo que a pessoa pode gerar nessa pessoa um start negativo. E aí você está falando, uma pessoa está tão envolvida nos problemas dela de tal forma que ela não consegue enxergar nada de bom que tem em volta. O mundo hoje pressiona as pessoas, a vida pressiona. Foi-se um tempo, e aqui eu permito dizer que nós vivemos esse tempo, que o auge da urgência era a ligação telefônica. Depois, a urgência foi para o e-mail. Mandei um e-mail, responda. Só que a conversa no e-mail, ela aconteceria durante a semana. Encerrou o teu expediente de trabalho, encerrou a conversa. Segunda-feira eu retomo. Hoje,
Você não tem esse Você está time. em casa dormindo, descansando, tá o WhatsApp bombando. Chegando mensagem, chegando recado, chegando notícia, chegando aviso, e tudo é para ontem. Eu preciso disso para quando? Para ontem. Hoje, essa cobrança que a vida impõe, e aí é pela realidade, né? Assim, a urgência nos negócios, a urgência nos compromissos, tudo é muito intenso. Então, as pessoas acabam sendo privadas de um tempo para elas. E a gente precisa desse tempo. Você precisa descobrir algo que te traga uma satisfação para você canalizar toda aquela pressão naquilo. É uma forma de você esvaziar. De alguma forma, então, a gente pode pensar, digamos assim, o imediatismo nas relações, o imediatismo de tudo. Você não tem um time para respirar, mas você precisa achar um tempo para você responder a sua vida profissional, a sua vida diária, e você fora da sua vida pessoal. E você usa uma expressão, o imediatismo. Nós vivenciamos um tempo em que nós éramos obrigados a aprender a esperar. A gente tinha que esperar. Você gostava de assistir um determinado programa de televisão. Aquele programa só passava no domingo. Aí, domingo, vai almoçar na casa da avó, da tia, vai passear? Mas às 7 horas eu preciso estar em casa porque vai passar o programa que eu gosto de assistir. Se você chegasse em casa às 7h30, você teria que se conformar em assistir meia hora e esperar o outro domingo. Hoje, a gente não aprende a esperar, porque está tudo na mão. Se eu não consigo assistir ao vivo de onde estiver aquilo que de fato gosto e que quero, está disponível gravado para mim, então eu vejo depois. Aquilo que seria para me ensinar a esperar, a maturar a questão do tempo, eu deixo de lado, porque vai estar disponível a todo tempo. E aí, quando a gente se depara com situações que não nos permitem esse plano B de estar à disposição, a gente muitas vezes não consegue lidar com aquela situação. E aí gera um conflito. E esse conflito, considerando que as pessoas hoje, devido a esse imediatismo, devido a essa urgência no viver socialmente, digamos assim, não permite que elas repensem, que elas tenham esse fôlego, e isso gera um conflito, um desespero, um desprazer, e pode levar o início de uma depressão, alguma coisa Isso desencadeia um processo depressivo. Claro que a gente precisa pensar também na depressão como doença, mas nos fatores biológicos que desencadeiam. Sim, né? sim. Você tem uma baixa dosagem hormonal no cérebro, isso é um processo químico, é um processo físico, medicamento, tratamento, mas essa outra parte das relações do ser humano, né, enquanto você identificar coisas que te agradem, coisas que te deem prazer para encontrar essa motivação, isso hoje é muito comprometido pela realidade tecnológica e virtual que nós vivenciamos. Né? A exposição excessiva a mídias sociais e em mídias sociais. São duas coisas distintas. Né? A exposição direta à mídia, tudo está na internet, tudo está na rede social, tudo está nos aplicativos. A exposição em mídia, as pessoas, eu vou comer, vou tomar um café, eu tiro uma foto do café e eu coloco ali o meu café e eu espero, eu tô toda hora olhando quantos curtiram, qual a repercussão daquilo, quem comentou. Numa necessidade de, assim, eu existo, eu tô aqui, me notem. Exato. Né? E isso vai cada vez fomentando essa busca, essa dependência. Cria uma necessidade, né? Como você falou, cria uma dependência. A OMS, ela fala até, ela usa um termo de relações líquidas. É a expressão do Bauman, né? Das relações líquidas. Exatamente. E a OMS, ela usa essa expressão dizendo exatamente isso. A cada dia que passa, hoje a gente vive em um mundo virtual, parece que a gente ainda tem a nossa privacidade, né? Eu digo parece porque, do ponto de vista tecnológico, até o seu celular ouve o que você está falando aqui, e a prova disso é que quando você vai olhar seu celular, tem alguma coisa que você abre lá e fala assim, nossa, mas isso aqui eu estava pensando. Por que está na tela do meu celular? Ele te escutou. E quando ele fala dessas relações líquidas, hoje, com a rede social e em rede social, você vive com essa necessidade de ser notado, de ser querido, de ser amado, de N coisas. Isso tudo gera frustração quando vem como que chama?
as pessoas que entram para dizer que você... Os haters. Os haters. Então, você acha que isso, digamos assim, pensando no suicídio, isso fomenta, isso dá esse start, isso ajuda com que, considerando que hoje a grande maioria, a parcela das pessoas que se suicidam são jovens? Só isso é o suficiente, mas e ainda que não se trate de uma pessoa com alguma necessidade específica, mas a questão é a seguinte, quando você está diante de um ataque, para todo mundo é difícil lidar com o ataque, né? Por mais que a pessoa tenha uma autoestima elevada, que ela tenha muita segurança com relação a quem ela é, a vida dela, os valores dela, enfim, por mais que ela tenha ali um quadro bem positivo, um juízo muito positivo acerca de si, lidar com o ataque, com a crítica, com a rejeição é muito delicado para todo mundo. Porque é uma necessidade nossa, do ser humano, o afeto, a aceitação, o ser querido, né? Quem não quer, quem não gosta. Então, mesmo numa pessoa que num primeiro momento não tem um quadro dessa situação envolvendo a depressão, envolvendo o pensamento suicida e tal, mas isso aos poucos, isso pode sim ser desencadeado, né? A depressão, ela é uma doença multifatorial, eu não tenho só um processo deflagrado por um fator apenas. Há uma conjugação de fatores, de circunstâncias que fazem com que a pessoa, muitas vezes, desenvolva um quadro depressivo, né? E ela acaba sendo, de fato, a porta aberta para esse desfecho final. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o que é importante dentro disso tudo? A pessoa ter conhecimento, ter noção de que ela não está sozinha para passar por isso, né? Eu costumo dizer assim, a gente passar pelos problemas da vida é uma condição de existência do ser humano, né? Imagine que você tenha que transportar de um lado para o outro da sua casa um vaso grande, bem grande. Sozinho vai ser muito difícil você ter força para tirar o vaso do chão, transportar, colocar no chão, sem quebrar, sem fazer sujeira. Agora, quando você tem um recurso ou alguém, se você tem a rodinha do vaso para te ajudar, é uma coisa. Se você tem alguém que segura de um lado e você segura do outro, também consegue levar. Então, dentro desse processo, os apoios no tratamento da depressão, dessas outras doenças, é fundamental. E aí, quando a gente fala de apoio, você fala de apoio médico, você fala de apoio psicológico, você fala de apoio emocional, você fala de apoio nas relações. Porque a pessoa que está enfrentando um problema desse, a última coisa que ela quer, que ela precisa, é de crítica, é de aconselhamento e principalmente de julgamento. E são 3 características que o ser humano parece que se apropria e fala com autoridade. Qualquer que seja, né? Ainda que não tenha conhecimento ou qualquer... Ele se investe de autoridade para aconselhar, para criticar e para julgar. Ele transita em assuntos que vão desde futebol, política e religião, até mesmo nas áreas do conhecimento científico, como a medicina, como a psiquiatria, a psicologia, a nutrição, tudo isso. E uma pessoa que está vivenciando um problema, está passando por isso, ela não precisa disso. Ela só necessita que alguém entenda o que ela está vivendo. Porque muitas vezes nem ela entende o que ela está vivendo. Ela só precisa de um time para falar. Para quem falar? É assim, respira, não pira. Baixa o pensamento, você consegue entender o que está acontecendo. Porque a cabeça, quando está a 1000, a gente não consegue enxergar as coisas que estão diante da gente. Porque tudo está ocupando o lugar, o espaço que seria destinado a você perceber o que está acontecendo. Sim. Então, é importante as pessoas falarem, as pessoas conversarem sobre isso. É muito importante que elas não sejam julgadas, porque tem muito ainda daquilo. A pessoa tem depressão, vai rezar. Gente, se a reza resolvesse sozinho o problema, ela pode ser parte a parte espiritual. Ela pode ser uma parte da solução do problema. Mas ela tem que ser uma parte aliada a outras partes. As outras.
do jeito que a depressão é uma doença multifatorial, o tratamento, a cura também é multifatorial. Então, eu preciso encaixar essas peças. Eu tenho várias situações que deflagram, mas eu também tenho várias situações que, combinadas adequadamente, também resolvem. Então, procure uma igreja que os seus problemas se resolvem. Se só isso fosse a solução, a medicina, a indústria farmacêutica não precisaria desenvolver medicamentos, remédios, terapias para isso. Para poder ajudar nisso. O alimento espiritual, qualquer que seja ele, é uma parte naquela engrenagem. Ótimo. Então busque ajuda psiquiátrica. O tratamento medicamentoso dispensado pelo médico é uma grande parte. A terapia, o atendimento psicológico é uma parte sensacional. A rotina. Eu preciso ter hábitos diários. Eu preciso atividade física, eu preciso uma alimentação equilibrada, não estou nem falando de uma alimentação rica e inacessível, mas uma alimentação adequada, atividade física, uma rotina, 1 hora para isso, 1 hora para aquilo, 1 hora para aquilo, enfim. Então, quando você combina tudo isso, você tem um pouco mais de chance de êxito. Porque são todas essas situações que fazem com que a pessoa consiga serenar o pensamento e conseguir e ter condição de se perceber. Ter um fluxo, né? Ter alguma coisa que ele vai seguir, dizendo tem horário. Exatamente. E aí a gente pode pensar justamente no aspecto da juventude, né? O porquê que a juventude... Por que o índice maior está entre 17 e 30 anos de idade? Porque o que acontece com essas crianças, né? Com esses jovens? E aí você pensa nas redes sociais, nessa fragilidade das relações, e você traz muito bem a questão da relação, né? Desse contexto, desse apoio familiar. E aí, se a gente pensar em questão de família, as nossas famílias brasileiras, a nossa realidade é de pais e mães que trabalham das 5 da manhã às 10 da noite, dependendo do que eles fazem. E essas crianças, elas estão apoiadas ou na escola ou com os colegas. E talvez, e é realmente um talvez, seja essa uma falha no sentido de que essa pessoa ela vai crescer sem esse apoio, digamos, sem esse emocional. O que digamos assim, podemos pensar em fazer, ou o que pode ser analisado frente a isso, para que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes possam ter um pouco mais de estrutura nessas relações? Esse é um ponto delicado, né, Arlete? Porque a gente pensa assim, a vida hoje é outra. Né? Foi-se o tempo que a mãe ficava em casa cuidando da prole, o pai era o provedor, chegava no final do dia, os filhos estavam de banho tomado, todo mundo sentava para jantar, assistia o jornal, 9 horas todo mundo ia dormir. A vida é outra hoje. Né? As pessoas precisam sair mais cedo, porque o próprio zoneamento da cidade, né, ampliou, cresceu, as pessoas estão indo cada vez mais para os extremos, então isso implica num tempo maior de deslocamento, consequentemente um tempo menor de convivência. Você tem uma rotina atribulada hoje, você trabalha, você estuda, aí para você melhorar no trabalho você tem que aprofundar o teu estudo, você vai fazer uma pós-graduação, dali você migra para outra coisa, e a criança, ela cresce dentro, na família, mas ela cresce com distanciamento de contato, porque chegava no fim de semana, os pais se reuniam na casa dos avós, os tios, os primos. As famílias são menores hoje, as reuniões são mais distanciadas, né? São mais espaçadas, não é aquela coisa de todo domingo na casa da avó, é vez ou outra, quando não a avó veio para a casa da família, então você já não tem. É essa socialização que hoje ela é muito diferente. E isso acaba impactando, porque na relação com os filhos, muitas vezes, os pais, eles prezam pela quantidade de tempo ao invés da qualidade de tempo. Né? Você vê muitas vezes as crianças com o celular na mão, numa família. Você olha num restaurante, você vê lá o pai com celular, a mãe com celular, cada criança com celular. Infinito. E não tem... exatamente, tá, esse é o ponto. O adolescente está crescendo emocionalmente a partir do que ele está convivendo e vivendo com a internet entrega. Não é? E isso é uma grande verdade. É triste, né? É triste, mas é real. É real. É real. Exatamente. Você vê as crianças hoje, e quando a gente fala crianças, você coloca na mesma conta, criança, adolescente, o adulto, o ser humano, muito se preza pelo ter ao invés do ser.
né? Eu preciso de qualidade, mas assim, é uma qualidade, por exemplo, você vai dar um celular para a criança, para o adolescente, ele quer um celular X da marca X. Aquele outro ele não quer. Bom, o celular ele é importante para ligação, para mensagem, que é a forma de comunicação hoje, aplicativos e coisa do tipo, banco, tal. Mas ele quer um celular de uma qualidade melhor. Por quê? Ele está inserido num grupo e aí vem a questão da aceitação, da sensação de pertencimento. Uhum. Se você tem um adolescente numa determinada escola e o grupo de amigos ali da escola, todos eles têm o telefone de uma marca X e o dele é uma marca Y, é verdade, inferior ou, enfim, né, é diferenciada, inferior, eu digo, ele acha que ele só vai ser aceito no grupo se ele estiver de acordo com o grupo. E o estar de acordo com o grupo é se filiar ao mesmo padrão do grupo. Então, ele não encontra, ele não se sente recebido pelo grupo. E o grupo, muitas vezes, faz isso também. Que é a questão do bullying, né? Acaba criando... Exatamente. Né? Se é um adolescente, ou mesmo... E isso é muito triste, porque isso entre as crianças também acontece. A criança que deveria estar a salvo desse tipo de atitude e tal, ela também vivencia isso, né? Você vê, por exemplo, a gente conversando, enfim, os coleguinhas têm, ela não tem. Mas ela não tem porque o pai e a mãe consideram importante ela não ter, porque ela na escola não tem necessidade de ter um celular. Uhum. Né? Uma criança de 9 anos de idade, 8 anos de idade, não tem necessidade dela ter um celular dela para ir para a escola. Sim. Se a escola não exige na hora do estudo, tem que fazer uma pesquisa, tem que olhar um aplicativo e tal, e se a escola exige também, ela disponibiliza alguma condição para que só seja naquele momento o uso. Mas ela não tem, porque os pais, olha, não é hora, não precisa, não vai ter. Só que na escola os amiguinhos têm. Aí chega na hora do intervalo, tá todo mundo lá assim, e ela... Nada. Ela passa a ser descartada, ela é excluída do grupo. Começa o conflito. E aí ela, inferioridade, não é? E aí por que eu não posso ter se todos meus amigos têm? Hoje, aquela resposta que a gente cansou de ouvir, você não é todo mundo, não funciona. Não funciona. Pra gente funcionava. Eu quero ir, meus amigos vão. Todo mundo vai, eu não vou. Você não é todo mundo. E a gente recebia essa resposta, guardava e ia fazer outra coisa porque era o que tinha para hoje. Hoje, essa resposta não satisfaz essa criança, esse adolescente. E aí ele quer entender o porquê que ele não pode ter. Por que eu sou diferente? Eu tenho que ser diferente. Eu quero ser como o meu grupo, porque senão eu não sou aceito por ele. Exatamente. E aí aí sim pode começar a ruir, não é? Toda essa parte digamos, diretrizes que é dada, de valores, eles começam a se sentir inferior mesmo, começam a se sentir diferente. E é engraçado que você trouxe um dado, porque a semana passada, salvo o melhor juízo, saiu uma manchete de que um adolescente matou a sua mãe devido a ela não fornecer a ele o celular que ela queria. E aí você entra num questionamento mais a fundo. O valor da casa, né? O valor da mãe, o valor da família, ele está infinitamente menor do que o valor daquele... E aí sim a relação do ter e não do ser. Está infinitamente menor do que o valor daquele celular. Em relação aos grupos que você está acabando de falar. E veja que a importância de uma fala sua nesse momento. A relação da família. O pai e a mãe, quando falam assim, a criança não vai ter celular, ela só vai ter celular com 11 anos de idade, com 12 anos de idade... Quando eles falam assim, ela tem 9 anos, eu levo para a escola, eu busco. Na escola, ela tem apostila, tem livro, não faz pesquisa na hora. De sábado e domingo, ela está comigo, com os avós, com os tios. Então, ela não tem necessidade de um celular, né? Eu não vou dar. O pai e a mãe, nesse momento, quando eles traçam esse limite, não vou dar, eles estão traçando um limite saudável. Uhum. Eles estão agindo de forma adequada. Uhum. A criança, eles estão pensando em fazer com que a criança se distraia, se ocupe com coisas outras que não a tecnologia. Olha só, chega uma hora que eles têm que ceder. Eles têm que abrir mão, eles são forçados a abrir mão de um valor, de um conceito que eles têm sobre o que é correto para o filho deles, porque ele, o pai e a mãe sabem ali
qual é o melhor, o que é o melhor para o filho. Eles têm que relativizar esse conceito, não vou dar até os 12 anos, e eu acabo dando aos 9, aos 10. Por quê? Porque ela chega em casa triste, que todos os amiguinhos têm, que todos os amiguinhos usam, que faz aquelas dancinhas que vira para lá e vira para cá, e só ela não. E aí você se torna refém, não é? Você é refém disso, você se torna obrigada. E aí sim, aí, uma criança que fica destoada do grupo por conta de um celular, ela começa a pensar em sumir. Né? Ela tem acesso a muita coisa no celular. Então, ela quer fazer parte daquele grupo. Ela quer fazer parte daquela turma. Ela quer ser aceita pelos colegas. E, às vezes, essa hostilidade de tratamento não é nem algo intencional. Se nós estamos em 5 pessoas, cada um com um celular, vendo ali um vídeo, vendo uma coisa, vendo um negócio, eu mostro para você, olha, você viu? Ah, eu vi, você viu? Eu vi. Ela tá ali, ela não tem? Como que ela socializa? Como que ela interage com esse grupo? Entendeu? Ela está excluída. De alguma forma, essa questão do suicídio ela está muito mesmo relacionada ao pertencimento, né? A se sentir pertencente à família, a um grupo de pessoas. Porque você começa a se esvaziar, né? Começa a não se sentir importante. Começa a achar que quem sou eu nesse mundo, né? Que me obriga. E aí a pessoa não percebe que eu existo. Exatamente. Eu tenho os meus dilemas, as minhas vontades. Né? A gente vê, por exemplo, os conflitos da adolescência, do início da vida adulta, aquela expectativa, aquela ansiedade, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Né? E hoje, por conta também dessa exploração massiva à rede social, de toda essa interação, nós temos líderes eleitos, né? Líderes, figuras que elegemos como referência, que isso nos demanda muito cuidado. Sim, sim. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente elege como referência pra gente, sim, né? Porque, assim, dinheiro só vem antes do esforço no dicionário. Exatamente. A riqueza só vem antes do trabalho no dicionário. Pois é. Na vida, o dinheiro depende de esforço. A riqueza depende de trabalho. Exatamente. Quando a gente projeta, eu quero isso pra minha vida, eu tenho que pensar que o dinheiro vai depender do meu esforço. Tudo bem que muitas vezes as pessoas se esforçam muito e não atingem aquele patamar de dinheiro, de riqueza que seria o ideal, né? Exato. Mas se a gente não organizar as ideias nessa sequência, isso traz uma frustração muito grande. E se a gente não sabe lidar com essa frustração, se a gente não entende que a frustração faz parte da vida, que o não faz parte da vida, que o medo faz parte da vida, isso só potencializa o desejo aquele vazio, aquela angústia, porque você vê, nossa, todos os meus amigos conseguem, eu ainda não. E aí você traz um ponto importantíssimo, dentro das estatísticas mesmo, que fora o grupo do adolescente, do jovem, né, da 17 a 30 anos, os homens são os que mais se suicidam. E parte disso é justamente pela frustração de não conseguir o montante de dinheiro ou de riquezas. Parte, né? Porque você sabe que tem todo um contexto por trás, provavelmente. Mas parte é isso. É difícil lidar com isso, né? Isso mexe com o brio, mexe com as pessoas. É claro que a gente nunca generaliza o discurso, porque você tem os fatores físicos, biológicos, químicos, cerebrais, né? Que contribuem. Mas a questão comportamental, emocional, ela está ligada a isso. A pessoa não consegue, e ela não consegue porque ela não aprendeu, e não é que é uma culpa dela, não dá para você falar que isso tem uma culpa, tem um fator que desencadeia, mas daí dizer, é culpa disso, é culpa daquilo, eu acho que é meio prematuro, é meio precoce, né? Mas há fatores que expõem muito mais, e aí a questão que a gente precisa sempre ter em mente, você não dá para você generalizar, mas tem que saber lidar, não, cada pessoa é uma. Cada pessoa é um universo em si mesmo. Cada um tem uma característica, tem valores, tem visão, tem necessidade. Aquilo que me agrada não te agrada. Aquilo que me encoraja para você não é nada. Aquilo que te motiva para mim não serve. Né? Então, assim, a gente não pode. É isso que deixa as pessoas que vivenciam esses problemas muito mais suscetíveis a cada vez mais afundar. Porque
parte-se de um parâmetro que, olha, comigo foi assim, então faz que dá. Não, com Não você é. foi assim, ótimo que deu certo. Mas com outra pessoa não é assim. Você conseguiu superar tal problema agindo assim, porque você seguramente tinha uma bagagem de vida, tinha uma carga de formação que te permitiu resolver assim. A outra pessoa não. Quando quando nascemos, nós somos um HD formatado, a gente não tem nada ali. E as experiências que a gente vai captando, angariando ao longo da vida, é que vão ser úteis para te ajudar a resolver os problemas da vida. Né? Então, é difícil você pensar que, não, é o aconselhamento. Faz do jeito que eu fiz. Tá, tudo bem, a tua intenção até boa de falar isso. Mas vai servir, né? Mas vai ao encontro daquilo que a pessoa realmente precisa. Serviu para você porque você tinha uma rede, uma estrutura, uma formação ou uma base que te permitiu usar aquela estratégia para solucionar o seu problema. Mas outra pessoa, se não tiver a mesma base, a mesma estrutura, a mesma estratégia, não vai funcionar. Sim. E aí, se eu falo para você, faça desse jeito que vai dar certo. Você tá ali se afundando. Você faz, não dá certo, se afunda mais ainda. Porque aí vem o afunda mais. Eu não valho nada, eu sou tão inútil que eu não consegui nem resolver. Exatamente. Mas você não conseguiu resolver porque aquela ferramenta para você não era adequada, mas tem outra. Você acha a sua. Ou seja, qualquer pessoa que aconselha, ela tem uma responsabilidade muito maior. Porque a pessoa, numa estatística mesmo, eu vou falar do CVV porque eu acompanho a página deles, eu leio tudo. No primeiro trimestre desse ano, no mês de março, eles receberam 204.331 ligações de pessoas querendo se suicidar ou pedindo ajuda. Como é que você vai falar com essas pessoas? Como que você vai se comportar? O que você vai dizer para uma pessoa dessa que diz, olha, eu quero me suicidar, a vida não me serve mais, eu não me vejo mais vivendo. O que você vai falar para uma pessoa dessa? 204.331, salvo o melhor juízo. É muito difícil você lidar com isso, porque como que você vai conversar, falar para a pessoa escapando do aconselhamento? Então, esse é o ponto, Tati. É difícil. Eu não consigo chegar a esse raciocínio, de verdade, porque para mim é uma realidade fora. Né? Pensou em suicídio, eu já me bate como uma dor, né? Falei, né? Como que é isso? Qual é esse pulo que vocês... Você fala de um negócio assim, que é o seguinte, você fala da dor. A pessoa que está passando por um processo depressivo, que está numa crise, que está vivenciando essa experiência triste, ela sente essa dor e ela quer se livrar dessa dor. Ninguém quer ficar sentindo dor. Você corta o dedo, você põe a mão no chuveiro, você toma um choque, você quer que cicatrize logo para não tomar mais um choque. Eu detesto essa parte. Pois é, cutícula, cortinho de papel, que é um cortinho... horrível. Né? Você quer que aquilo pare logo. Você bateu, tá com a perna dolorida, você tá com o pescoço torto, você quer que aquilo passe logo. Só que essa dor física, você sabe de onde vem. Você dormiu torta, tá lá com o pescoço desse jeito. Você sabe que se tentar fazer... vai doer, aí você volta. É físico o negócio. É dor, mas você sabe de onde vem. Se alguém pisar no teu pé, não vai doer, mas se alguém esbarrar no teu pescoço, vai. Você identifica de onde ela vem. Essa dor interna que leva a esse pedido de ajuda é uma dor que você não identifica de onde ela vem. Ela urra dentro de você e você não consegue identificar de onde ela vem. É esse o pedido de ajuda. Então, a gente consegue se livrar dessa dor que vem de dentro de duas maneiras, essencialmente. Quando a gente chora, pelos olhos e pela boca. Quando você chora, até a expressão, chora, alivia. De fato, quando você chora, você está colocando para fora aquilo que está dentro de ti, te incomodando absurdamente. É o canal de saída dessa dor. Quando você fala sobre essa dor, você também está dando vazão a ela. Você deixa ela sair. Então, essencialmente, é importante conversar sobre isso. É importante falar. A pessoa que está vivenciando isso, ela só quer ser ouvida, porque ela não consegue entender o que ela está vivenciando. Não é um diagnóstico no sentido de que, olha, você cortou, está inflamado, está infeccionado, eu vou te dar um antibiótico, começa a desinfeccionar, desinflamar, melhora.
Essa interna não tem isso. O medicamento é para ajudar a amenizar, mas ela primeiro precisa, ela está entendendo o que ela está vivenciando. Então, esse pedido de ajuda, quando ela faz, é nesse sentido, me ajuda a entender o que eu estou sentindo, o que eu não estou conseguindo. Me dá um direcionamento. Ela já está tão emaranhada, né? Está tão dentro daquele contexto de dor que ela realmente perde o sentido, o significado do que ela é. É aquela toceira de linha que você não consegue pegar a pontinha para começar a seguir e ver onde vai dar. Tá aquele nó, aquela toceira ali que você não tem por onde começar. Que para a cabeça deles é mais fácil finalizar e tá tudo certo. Tipo, joga fora. Joga no lixo. Mas não, peraí. Tá aquele emaranhado de fios? Tá. Tá aquela toceira? Tá. Eu tô vendo a pontinha para começar a puxar? Ainda não. Mas espera aí. Será que se eu olhar com calma, será que se eu melhorar a luz e jogar uma luz melhor ali, eu não acho aquela pontinha para começar a puxar? É isso. O falar, o dividir com alguém, é isso. Me ajuda a achar a ponta. E qual é o tempo que se tem, mais ou menos, se tem uma média, quando você começa a aconselhar uma pessoa que já está nesse estado? Eu já não tenho mais o que fazer, nem para onde ir, a minha única saída é o suicídio. E vocês começam a puxar esse fio, não é? Qual é o tempo para vocês... O importante, Arlete, é que a pessoa consiga puxar o fio. Ela puxa o fio. Vocês jogam a luz e ela... Quando você está passando por isso, não adianta alguém te dar a ponta do fio. Sim, ela tem que achar o significado. Ela acha, porque o achar a ponta do fio é achar a origem daquilo que está mexendo com ela. Uhum. E essa parte do autoconhecimento é importante. Tudo é importante. Você pode ver que a gente está falando de muita coisa. Você junta tudo aquilo e sai um resultado final. Esse autoconhecimento, você entender, conhecer o que você sente, não é vergonhoso. Você vê, por exemplo, às vezes uma pessoa que está vivenciando um problema de relacionamento. Um relacionamento abusivo, tóxico, enfim. E ela não percebe. O peixe não percebe que ele está dentro de um aquário. Exatamente. Ele não percebe. Ele não percebe. A pessoa, quando está vivendo uma relação dessa, muitas vezes ela não percebe. E ela está inserida num ciclo de repetição que ela não consegue sair daquilo. Porque é o que ela está vivendo. Ela não consegue. Ainda que ela sofra. Ela sofre, ela chora, ela frustra, mas ela não percebe que aquilo pode ser rompido. Só que ela só percebe que aquilo pode ser rompido quando ela conhece, ela entende os limites dela. Olha, me tratar assim não está sendo bom para mim. Porque ele, sei lá, um relacionamento, ele vem, ele me ofende, depois ele age como se nada tivesse acontecido. Então, quando ele me ofende, ele extravasa. Quando ele age como se nada tivesse acontecido, ele está tentando corrigir o que ele me fez, mas ele sabe que ele me fez sofrer, ele só está tentando corrigir. Ao invés de ficar nessa de agrediu, corrigiu, será que não seria melhor não agredir? Uhum. E quando essa pessoa tem esse start, ela vai falar assim, não, agora eu entendi. Ela já está no estado de tristeza profunda, de mágoa, de depressão. Você acha que isso é... Quando ela consegue enxergar, ela já está nesse estágio? Não, quando ela consegue enxergar, ela tende a fazer o movimento contrário. E aí é onde acontecem muitas coisas. Aí, muitas vezes, quando ela percebe o que está acontecendo, ela enxerga o que ela está vivenciando, muitas vezes ela consegue, né, retomar o controle da vida dela no sentido de conviver com isso, no sentido de ter ajuda, no sentido de buscar essa ajuda. Né? E aí, muitas vezes, ela acaba deixando aquela ideia inicial de lado. Ela descarta aquilo porque ela consegue visualizar o que está vivendo, o que vai fazer. Ela se percebe. É isso. É muito triste, é muito dolorido, porque as pessoas, assim, muitas vezes não sabem como começar a buscar ajuda, elas não sabem, elas estão vivendo um problema, uma situação de tristeza, de dor, de problema, enfim, e elas recebem aquela resposta, isso é falta de serviço, vai varrer um quintal, vai fazer um serviço, vai lavar uma louça. Não, se fosse, né,
pega leve na fala, porque se fosse isso, todos os problemas do mundo seriam resolvidos. Exato. Né? Não é. Então, a gente precisa ter frescura, né? Isso passa, isso é coisa da idade. O adolescente que está vivendo uma experiência dolorida para ele. Nós que passamos por aquilo, a gente sabe. Um conflito da adolescência de namoradinho, a menina que gosta do menino, o menino gosta de outra pessoa e tal. Para aquela pessoa que está vivendo aquilo, gente, aquilo é o fim do mundo. É o problema da vida dela. Quem já passou, olha para trás e fala assim, gente, como eu sofri por isso. Você tem outra, mas você passou. Então você tem essa referência de que é algo superável porque você viu que deu certo. Mas aquela pessoa que está vivenciando aquilo, para ela é o fim do mundo. Para ela é o problema dela. Então, minimamente, ele precisa ser respeitado. Sim. Porque é o problema dela. E você não respeita o que ela está vivenciando quando você minimiza o que ela sente. Pelo contrário, é uma forma de agressão quando você minimiza o que o outro está sentindo. Você pode achar que não é nada, tal, mas se você acha isso, guarda para você. Porque você pode ser o estopim, pode ser a gota d'água ali. Exatamente, exatamente. Então, assim, o copo vai enchendo. A vida vai se encarregando de encher o teu copo. Muitas vezes com coisas boas, muitas vezes com coisas que não são tão boas, ela vai enchendo. Quando ele vai chegando no nível, você precisa esvaziar, porque a próxima gota transborda. E aí é onde acontece. E aí que acontece. Então, o tratamento, toda essa complexidade, esse tratamento multifatorial, ele ajuda a esvaziar o copo. Conversar, desabafar, ter alguém que te ajude, procurar canais de ajuda, de atendimento, a cada tentativa dessa é um dedinho de água que você vai diminuindo. E você vai dando espaço para a vida vir encher e você vai diminuindo. Porque o viver é isso. Você não tem uma vida sem problemas. Não existe, Não existe. A vida perfeita da rede social só existe na rede social. Exato. Ela não existe fora da rede social. Isso é importante você falar. Isso é muito importante você falar. Muito. Porque há uma semana passada eu escutei uma pessoa, na rede, uma influencer, falar que tudo se padronizou, né? A beleza se padronizou, a inteligência foi padronizada, o cabelo foi tudo foi padronizado. Até o dinheiro que você utiliza, até o dinheiro que você ganha foi padronizado. Então, tudo é perfeito. Você não tem que levantar e trabalhar. Tudo é perfeito, porque, segundo as redes sociais, você tem que ser exatamente aquilo. E o que me chamou a atenção, eu acho que para te deixar mais tranquilo, que me chamou a atenção, é que também ouvindo um documentário, um mini documentário sobre 2 meses antes das pessoas cometerem suicídio, como elas se comportam. Eu achei isso muito importante. Por quê? Porque às vezes você tem pessoas do seu lado extremamente alegres, pessoas que estão bebendo com você, pessoas que estão dando risada, que isso, aquilo, outro. 1 mês antes dela cometer o suicídio. Então eles traziam uma cronologia de 1 mês de 10 pessoas. Uma estava no estádio de futebol, a outra estava viajando, e todos brincando, dando risada, abraçando. 1 mês depois se suicidaram. Como é que a gente pode pensar nesse comportamento? Como é que a pessoa ela se mostra dessa forma, sendo que semana depois ela vai se suicidar? Partindo de um princípio de que você está com uma dor insuportável, né? Você está dizendo, aquilo ali seria um grito de socorro, né? Me aceita, vamos brincar, vamos rir. É um pedido de socorro, porque é uma coisa muito contraditória, não é? Você pensa uma pessoa, você espera isso de uma pessoa depressiva, uma pessoa que, como ele está ali sempre mal-humorada, ou às escondidas, se mutilando, dentre outras coisas. Não é uma pessoa que está comemorando, não é uma pessoa que está viajando, não é uma pessoa que está dançando. É a questão da aparência, do que você projeta. Por quê? Você imagina a ideação dentro de um quadro depressivo num grau profundo. Você imagina isso. Quando isso acontece e eu tenho na outra ponta uma pessoa que, entre aspas, estava levando uma vida normal, isso surpreende. Mas se ela chegou a esse extremo, ela não estava levando uma vida dita normal. Os pedidos de socorro, eles acontecem de forma velada, discreta, porque muitas vezes a pessoa que está nessa situação, ela acha que ela não merece ou que ela não precisa pedir esse socorro.
Às vezes eu não vou pedir porque ninguém me ouve. Ou quando eu falo que eu estou sentindo tal coisa, as pessoas ignoram. As pessoas falam que não é nada, falam que isso passa, é cansaço. Trabalho, Quando casar, Sara. Aquelas conversas. Essas conversas. Então, por que eu vou falar o que eu estou sentindo? Se eles vão minimizar. Mas eu sei o que eu estou sentindo. Uhum. Né? Então, isso não tem muito... Não dá para a gente falar de uma relação direta. Olha, a depressão, o suicídio vai ser uma consequência de um quadro assim ou de um quadro assado. Não. Ele é um evento. Ele é uma consequência. Né? E é uma consequência final. Sim. Né? E ele é uma consequência final. Então, assim, essas formas de ele estava alegre, quem diria, não sei o quê, mas atrás desse estar alegre tinha um grito que não foi ouvido. A pessoa já estava, vamos dizer assim, morta, né? Ela só... me parece que eu vou comemorar os dias que eu tenho que comemorar. Depois disso, eu não quero mais viver. Exatamente. É o que parece. É um pedido de socorro que não foi ouvido. Né? Que não foi percebido. E difícil de ser percebido, não é, Tati? Porque você difícil. Pressupõe que uma pessoa triste, ok, mas uma pessoa que está comemorando, não. Mas ela também pode estar pedindo. Mas Porque exato. a nossa vida não é uma vida 100% feliz. Pois é. Nós não somos iguais todos os dias. Você tem um dia que você está um pouco mais amorado, um dia que você está mais animado, um dia... E tudo bem, a vida é assim. Daí os altos e baixos. A gente só precisa entender que tá tudo bem, que as coisas tendem a se encaixar. Sim. Né? Que com serenidade, com o pensamento calmo, eu consigo enxergar adiante. Sim. Né? Tem aquela bagunça que está acontecendo, mas se eu deixar o tempo, deixar a coisa baixar, a gente não vai pro quintal quando tá ventando. Não é? Entendeu? Então, assim, baixa, aí eu resolvo, aí eu arrumo. Só que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de baixar para poder resolver. Né? Então, assim, infelizmente, tudo isso resulta nessas estatísticas altas, resulta nesses resultados. Redes sociais, internet é uma coisa muito boa, mas ela precisa ser usada com parcimônia, com equilíbrio, com moderação. A gente precisa pensar que tudo isso está à nossa disposição para o nosso bem. Exato. Né? E, às vezes, tudo aquilo que é perfeito... Que não existe, né? Tipo, as pessoas que não existe. Não existe. Né? É muito dolorido tudo isso, porque a gente vê que resulta... Né? E aí você tem várias pessoas, um grande grupo, vai tentando ajudar essas pessoas que já chegam já dizendo, já não aguento mais. Então, eu preciso de ajuda. O ajuda é assim, o ajudar, que muito a gente usa, que refere, é isso. É deixar a pessoa se perceber. Uhum. É como se você pegasse um espelho e pusesse assim na frente dela e falasse assim, se enxerga, olha aqui, veja aqui, veja. Ela começa a entender, a perceber que ela tem ali alguém que está olhando a dor dela, que está entendendo o que ela está sentindo, porque ela não estava conseguindo. E quando ela tentava entender, ou outro alguém, isso não é nada, deixa para lá. Não é deixa para lá, vem cá, me fala. Se deixa para lá, pode custar a vida dela depois desse deixa para lá. Exatamente. Não existe o deixa para lá quando a gente fala de situação dessa natureza. Sim. Não tem, porque uma vez acontecido, ele impacta a vida de toda uma coletividade. Você tem o sobrevivente, você tem a família, você tem o círculo de amigos, você tem as relações sociais daquela pessoa, todas elas são impactadas. Então, assim, não dá para deixar para depois. Sim. Né? É um risco agora, deixar para depois. Agora. A pessoa não está bem, ela quer ajuda, ela precisa, ela pediu, ajuda agora. Simples. Simples assim. Simples assim. É o tempo entre a pessoa viver e a pessoa cometer o suicídio. É o time, né? É aquilo, é aquele tempo. Eu não tenho um depois. Sim. Tati, olha que bate-papo bacana. Eu sabia que você era retada, que você ia trazer tantas coisas, tantas informações importantes para nós, de um tema que, para mim, é de extrema relevância. A nossa sociedade, ela está doente, não é? As nossas relações estão líquidas.
né? As pessoas estão imediatistas. E devido a essa correria, essa loucura que a gente leva no dia a dia, às vezes as pessoas falam, deixa para lá, não é importante, nem porque elas não acham importante, é porque elas não têm tempo nem para elas. Né? E aí ela deixa a pessoa que ela ama, de repente um filho, um esposo, esposa, deixa para lá, e esse deixa para lá, ele não volta mais, não é? E é um tema de extrema importância para a gente discutir muitas vezes na nossa vida. Mas antes de finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas, de uma forma que diz, você é importante, faça o seu melhor aí para a gente. Bom, Arlete, eu agradeço o convite, né, para a gente falar de um tema tão, assim, tão sensível, que exige muita responsabilidade no trato. Eu deixo o meu agradecimento pelo convite. As pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, o que eu posso dizer para a pessoa que hoje vivencia um drama desse? A primeira coisa é que ela não está sozinha. Ela pode achar que ela está sozinha, mas ela não está. Busque ajuda. Não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha medo. Isso não tem relação nenhuma com fracasso, isso não tem nada a ver com culpa, isso não tem nada a ver com vontade de chamar atenção. Você vive uma doença, você tem uma doença. E toda doença precisa ser tratada. Não existe uma doença mais importante do que outra. Todas elas acometem o teu corpo físico, todas elas acometem a tua vida. Então, busque ajuda, peça ajuda. Não se constranja disso, porque médicos, psicólogos, voluntários estão aí, estão preparados para esse atendimento. Busque ajuda. Você não está sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Né? A gente passa pelo problema e ele se materializa de uma forma muito forte para a gente. Mas depois você olha para ele, quando você se reergue, você olha para ele e fala, eu passei. E isso vira uma história para você contar. Então, não tenha receio, busque ajuda, ligue para os serviços de acolhimento. Hoje a internet, que te causa muitas vezes esses sofrimentos, ela também te dá estas respostas de ajuda. Procure médico, procure dentro do que você pode, dentro do que você consegue. Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade financeira, não consegue um custo disso. Atendimento de rede pública, a gente sabe que é demorado, que é lento. Mas, enfim, não pense que você está sozinho, não pense que que a sua dor vale menos que a dor do outro, porque toda dor é uma dor que tem que ser tratada e tem que ser respeitada. Então, vamos à luta, né? Vamos à luta. Tati, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada mesmo por você ter vindo. E eu vou deixar já um convite para a gente falar de outras coisas. Vamos conversar. Não pode dar muita liberdade, porque senão depois vocês vão ver só. Eu agradeço. E a Triacha Studio está sempre de portas abertas, esperando você. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Até.